Eu tenho uma pergunta fugindo um pouco desse tema, mas muito do teu negócio. Quando você vem para um espaço criativo desse, mas você tem o teu escritório para atender o teu aluno, você deixa de ser o professor normal que a gente paga um cursinho para ir lá na aula e ver, e você se torna um consultor, né? Você está ali entendendo a família do aluno, entendendo o aluno. Você já teve casos do cara estar ali porque a mãe dele quer que ele faça, sei lá, medicina, por isso que ele está lá estudando biologia, e você chegou a aconselhar, olha, teu menino é bom em física. Ou você deixa acontecer e tenta dar o melhor e tirar o melhor do menino ali? Eu acho que tem que acontecer um equilíbrio das duas coisas. Vamos tirar o melhor, né? Vamos apresentar o que talvez, não tenha sido apresentado para ele. Vai que o cara fala, nossa, é assim então? E desperta alguma coisa. Aquele famoso pode ter recebido a assim. Informação errada e não captava, né? Então, vai que, né? É possível ter acontecido isso. E ao mesmo tempo falar, acho que o processo de educação tem que ser uma conexão entre o aluno, a família e o professor, escola, né? Mas no sentido assim, no meu escritório, pensando assim, eu poderia chamar a família e conversar, mas a família tem que dar abertura para isso. Sim. E não me contratar como apenas um transmissor de conhecimento. Estou te pagando, passo conhecimento, ponto final. Porque aí o processo de educação é prejudicado. Assim, pedagogicamente falando, é quase que falar para mim assim, só para preparar para uma prova. Não quero opiniões, né? Então isso é complicado. E até pensando, juntando as duas perguntas, assim, o que eu penso que é muito preocupante hoje, por incrível que pareça, no ambiente que eu saí há alguns anos, ambiente de colégio, de ensino médio, daí eu fiquei só no curso pré-vestibular, eu escutava assim, mas aquele exemplo que o professor colocou na prova não tá no material. Mas, gente, eu não tenho que colocar só os exemplos que estão no material. Eu tenho que fazer você pensar a partir dos exemplos que estão no material e você reconhecer outras novidades ou semelhanças, ou até diferenças. Isso aqui não é exatamente igual àquele porque tem isso aqui a mais. Então, essa é a ideia da educação, e não criar apenas um cara que absorva o conteúdo, entre aspas, esse absorva, porque é só armazene, né? Não é compreenda, né? E depois despeja aí para alguém. E a família vinha reclamar. É um absurdo que o professor cobrou um troço que não estava na apostila, tal. Mas não precisa estar ipsis literis no material, na apostila. Aí a família está contribuindo negativamente, na minha opinião, para a educação do filho. Porque o filho vai achar que o certo é o quê? Eu tenho um protocolo a seguir e só tenho que saber ele. Ele só é o necessário. E na maioria das profissões não é assim. Mas justamente o problema do Brasil. O Brasil limita você a estudar isso e fazer essa prova. Estudar isso. Quando você pega a educação internacional, ela te estimula a fazer um monte de coisa diferente. Sim. Como até a escola que meu filho estudava, eles tinham aula de business, por exemplo. Eles já ensinavam alguma coisa de business lá atrás para a criança, já estimulando o pensamento, né? Já começar a pensar de outra forma. E aí eu só puxei essa pergunta porque eu tenho um adolescente em casa. E eu falo, filho, tá chegando a hora de você resolver o que é que você quer fazer da vida. E ele, pai, eu quero fazer medicina. Mas você nem gosta de química, de biologia? Por que você quer fazer medicina? Porque dá dinheiro. Não, filho, tudo dá dinheiro. Você tem que ser bom no que você faz. Você tem que explorar melhor o que você faz. Você é muito bom em matemática e física. Por que você quer fazer medicina? Então, por isso que eu fiz aquela pergunta, porque eu vejo que tem muita gente ainda, até nós passamos por isso, né? O que é que eu vou fazer? Eu queria fazer direito, minha mãe queria que eu fizesse relações internacionais. Acabei fazendo o curso e joguei fora, porque não era o que eu queria fazer, né? E, então, assim, eu sinto que os adolescentes ainda são muito perdidos, né? E aí, às vezes, se você vem com a consultoria para entender a criança ali, o adolescente ali, e dar uma direção, não necessariamente ele vai seguir o que você está falando, porque às vezes tem o pai atrás, a mãe atrás, não, porque você tem que ser médico, você tem que ser médico, que o cara quer ser advogado. Eu tenho casos na família que era assim, todo mundo era médico e meu primo queria ser advogado. Ele foi advogado, passou em direito, estudou direito e agora está fazendo fisioterapia. Voltou. Pois então, e se você parar para pensar, assim, não que ele tenha perdido tempo, porque esse conhecimento adquirido nessa caminhada,
nem que seja para ele ser uma pessoa melhor. Sim. Já Não, funcionou. perder não vai, Mas é aquela coisa, será que não poderia ter funcionado mais ainda? Ele não poderia ter aproveitado melhor? Não, que ele não aproveitou. Mas será que não teria aproveitado melhor ainda o tempo? Sabe? É complicado, né? E se nós pararmos para pensar assim, um ambiente diferente, ele permite relações diferentes, criatividade diferente. Então, é muito do que a gente falava aqui, né? Células muito diferentes do nosso corpo, puxando a sardinha pro meu lado, assim, muito diferentes, elas interagem, algumas mais, outras menos. Então, por que na educação eu não uso isso? Deveria. Lá na educação no Canadá, nos Estados Unidos, permite-se mais isso. Um pouco mais, inicialmente na educação que a gente chama de básica aqui, mais mecanicamente lá. Não tanto muita teoria, não, é mais mecânico. Mas já é, que a gente falou, já é muito massa, já é muito legal. Será que se a gente aliasse essas duas coisas, e não é pondo o aluno manhã, tarde e noite para estudar, não é isso, mas se a gente aliasse isso, a teoria que a gente tem aqui nos nossos cronogramas, com essa parte prática, assim, mais pesada no sentido de legal, que estimulasse o aluno a, vai lá agora e faz. Faz o quê? Não sei, cara, pega tudo que você viu hoje aí, você aprendeu todos os meses aí, e vamos lá, projeto. Então, eu participei de um projeto de uma empresa júnior, quando eu estava no ensino médio. Cara, a experiência de business, animal. O colégio permitia isso, tinha lá Junior Achievement e tal, permitia isso, cara, a gente criou uma empresa tal, tinha as divisões de trabalho. Então, alguns perrengues, assim, desse mundo, eu passei desse mundo corporativo, claro que guardadas as proporções, mas eu passei com 15, 16 anos. Com certeza teu filho também já começou a passar por isso também com uma idade dessa, mas num ambiente um pouquinho diferente lá fora. Tá, e uma aula e não é uma crítica aos professores de matemática, porque, de novo, infelizmente o nosso meio com pouco investimento acaba ficando meio quadrado, mas, só ensinar a porcentagem pela porcentagem. Cara, precisa começar assim, mas e depois? Aí você vai lá... Fazer um cálculo de juros, né? Isso que eu ia falar. Quanto da nossa população entende o que significa lá ficar no vermelho no cheque especial? Por que eu fiquei no vermelho com X reais e agora tenho que pagar isso aqui? Da onde vem esse valor a mais? Como que eu calculo se isso está certo ou não? A gente não tem matemática básica financeira no colégio, né, cara? Tipo, se você não aprender com a tua mãe e com o teu pai, não vão te ensinar no colégio, né? Se você também não tiver um pouquinho de noção ali, né, de transmutar o conhecimento de matemática para o quanto eu ganho, quanto eu gasto, né? Mas, cara, isso é algo que deveria ser explorado melhor, né?